Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre o curioso caso do piloto soviético que desertou, levando com ele segredos aeronáuticos extremamente valiosos. Na primeira metade dos anos 70, o Ocidente estava completamente hipnotizado pelo novo caça introduzido pela União Soviética. A única coisa que os Estados Unidos sabiam exatamente sobre ele era o seu nome, MiG-25. Mas o resto, velocidade máxima, teto de voo, radares, tipos de armas e capacidade de manobra, era um grande mistério. O Ocidente sabia que aquele caça era muito veloz, pois já o tinham acompanhado em radares em diversas partes do mundo, e desconfiavam que aquelas gigantescas asas transformavam o aparelho num caça incrivelmente manobrável. Como nessa época o F-15 Eagle estava em fase final de desenvolvimento pela McDonnell Douglas, a desconfiança de que o MiG-25 fosse um caça muito veloz e excepcionalmente manobrável obrigou a profundas alterações no projeto da aeronave. O MiG-25, que já foi amplamente destacado e debatido neste vídeo aqui no canal, foi introduzido em 1970 e nos anos seguintes foi o maior mistério da aviação militar. O Ocidente pura e simplesmente não conhecia todas as características do aparelho e, principalmente, o seu papel exato no campo de batalha. Mas isso mudaria no dia 6 de setembro de 1976, quando Viktor Belenko, nascido na cidade russa de Naushik, mas de família ucraniana, resolveu desertar a bordo, justamente, de um MiG-25. Nesse dia, o tenente Belenko embarcou no seu MiG-25 na base militar de Chuguiveka, na região de Vladivostok, no extremo oriente, para uma missão de treinamento de rotina. O seu MiG-25 era praticamente 0 km, tendo sido entregue à Força Aérea apenas 2 semanas antes, e por isso vinha equipado com a melhor tecnologia aeronáutica da época. Assim que levantou o voo, o tenente Belenko desligou seu rádio, baixou a altitude para evitar ser detectado pelos radares e rumou diretamente para o aeroporto japonês civil de Hakodate, localizado no norte do Japão. Acelerando seu MiG-25 a uma velocidade estonteante, o tenente Belenko alcançou o seu destino em poucas horas e, sem informar os japoneses, simplesmente aterrissou no aeroporto, acabando por sair ligeiramente da pista, talvez devido ao seu nervosismo. Ao ser confrontado pelas autoridades japonesas, anunciou seu desejo de desertar, pedindo alguns dias depois asilo político aos Estados Unidos. Os militares norte-americanos ficaram estupefatos e simplesmente não podiam acreditar no que viam. O avião mais misterioso do mundo, quase um Loch Ness dos ares, aterrissando num aeroporto aliado. Mas o Japão, não querendo atrapalhar as suas relações com os soviéticos, inicialmente dificultou o acesso do aparelho aos militares norte-americanos, e só depois de muita insistência é que deu acesso irrestrito à aeronave. Os Estados Unidos sabiam que o aparelho deveria ser devolvido, e por isso arregaçaram as mangas, e em menos de 2 semanas desmontaram o MiG-25 parafuso por parafuso. Como é óbvio, desconhecem-se detalhes dessa fase, mas acredita-se que foram tiradas milhares de fotografias, com todo o processo tendo sido acompanhado por uma equipe composta por dezenas de engenheiros aeronáuticos de diversas companhias norte-americanas. Após a aeronave ter sido completamente dissecada, o Japão iniciou conversações com os soviéticos para a devolução do aparelho, que foi acomodado em 30 grandes caixas e contentores, que foram embarcados num navio de transporte soviético no dia 15 de novembro de 1976, pouco mais de 2 meses após a deserção de Belenko. Junto com as caixas, o Japão enviou uma conta de $40 mil aos soviéticos para cobrir os danos causados pelo pouso de Belenko no aeroporto de Hakodate e também as despesas portuárias. Mas os soviéticos apresentaram aos japoneses uma conta de $10 milhões por alegadamente faltarem partes do aparelho original.
Como é óbvio, nenhuma dessas contas foi paga por nenhum deles. Após uma análise exaustiva da aeronave, os norte-americanos descobriram, para o seu grande alívio, que o MiG-25 era, afinal, um interceptador e não um caça altamente manobrável. Descobriram também que, apesar do seu radar ser bastante poderoso e muito eficiente, não tinha a capacidade Look-Down, Shoot-Down, que permite aos radares detectarem e travarem alvos voando entre o solo e a aeronave. Essas descobertas serviram para acelerar a mudança de paradigma da estratégia de bombardeiros dos Estados Unidos, que mudou para uma estratégia de penetração a alta velocidade e a muito baixa altitude. Quanto ao tenente Belenko, que transportava o manual completo da aeronave, foi entrevistado durante 5 meses pelas autoridades norte-americanas, que conseguiram extrair detalhes extremamente valiosos, não apenas a nível técnico, mas também a nível organizacional da Força Aérea Soviética. Acredita-se que tenha tomado a sua decisão sozinho, sem influências externas. Era casado na Rússia e tinha um filho, mas isso não parece o ter impedido de avançar com seu plano, que, de acordo com ele próprio, foi motivado devido ao seu descontentamento com o comunismo soviético. Foi-lhe imediatamente garantido asilo político e, em 1980, foi-lhe dada a cidadania norte-americana plena. A Força Aérea dos Estados Unidos contratou-o como consultor especial e, alguns anos depois, aposentou-se com uma aposentadoria bastante confortável. Casou-se novamente nos Estados Unidos e teve 2 filhos, mas acabou por se divorciar novamente. Costuma fazer visitas de negócios à Rússia com alguma regularidade, mas não se sabe se voltou a encontrar-se com seu filho e a sua ex-mulher, de quem, aliás, nunca chegou a se divorciar legalmente. Alguns anos após estabelecer-se nos Estados Unidos, escreveu um livro intitulado MiG Pilot: The Final Escape of Lieutenant Belenko, no qual ele descreve a sua versão dos acontecimentos. Não foi o primeiro e nem o último militar soviético a desertar, mas ao fazê-lo a bordo de um MiG-25, Belenko transformou-se no desertor mais famoso de todos os tempos.